Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Banrisul 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo a leitura da questão. A questão diz assim: os serviços da internet são disponibilizados por meio dos protocolos do conjunto TCP/IP, em que o protocolo IP é utilizado para identificar cada um dos computadores, terminais, dispositivos e servidores da rede internet. Entretanto, como a memorização dos endereços IPs não é intuitiva e fácil, foi estabelecida a identificação equivalente por meio de nomes de domínio. O serviço de rede do conjunto TCP/IP, que realiza o correlacionamento entre o nome de domínio e o respectivo endereço IP, é o letra A, URL, letra B, SNMP, letra C, DHCP, letra D, HTTP e a letra E, DNS. Bem, pessoal, para entender a resposta dessa questão, deixa eu mostrar algo bem importante para vocês aqui num passo a passo. Quando a gente fala sobre o termo DNS, DNS significa o sistema de nome de domínios ou ainda o servidor DNS é o servidor de nome de domínios. E ele é utilizado para converter os nomes de domínio que estão formatados como URL, quer dizer, aquele endereço http://www.algumacoisa.com.br, todo aquele endereço é uma URL. E quando nós digitamos essa URL, é necessário converter essa URL em um endereço de IP, já que IP é o endereço que identifica todos os computadores e dispositivos conectados na internet. Então, quando digitamos uma URL, que é aquele endereço textual, é necessário fazer uma conversão para um IP, e esse IP vai identificar em que servidor, em que computador se encontra aquele recurso para que ele possa ser acessado. Quem faz a conversão da URL em IP é justamente o sistema de nome de domínios chamado DNS, ou o servidor de nome de domínios, o servidor DNS, que basicamente funciona assim. Quando o usuário digita, então, uma URL, que é aquele endereço http://www.googleaqui.com.br, isso é URL para acessar o site do Google. Quando eu digito essa URL, ele vai automaticamente, DNS, o sistema de nome de domínios, vai converter automaticamente essa URL em um endereço de IP. E de posse desse endereço de IP é possível localizar onde se encontra aquela página da web, onde se encontra aquele recurso que eu quero acessar. E então ele vai ser transferido lá do computador lá do servidor ao qual ele se encontra, para o computador do usuário. E aí o usuário finalmente vai receber aquele site, aquela página da web. Então a dica é bem simples, ó. Qual é a função de um sistema DNS? É converter essas URLs que o usuário digita em um determinado endereço de IP, e de posse deste endereço de IP é possível localizar em que servidor se encontra aquele recurso, em que máquina se encontra aquela página da web que eu quero acessar. E aí finalmente aquela página da web é agora transferida lá do servidor para o meu computador. Então, quando a questão, fala sobre, deixa eu colocar aqui de novo a questão no ar, quando a questão fala num determinado momento, entretanto, como a memorização dos endereços IPs não é intuitiva e fácil, claro, não é, foi estabelecida uma identificação equivalente por meio de nomes de domínio, que é a URL, http://www.google.com.br é uma URL. Então, se estabelece essa ideia de dar nomes para domínios para ficar mais fácil e intuitivo lembrar. Aí ele diz: os serviços de rede do conjunto TCP/IP, que é o conjunto de protocolos que formam a base de comunicação da internet, que realiza, como ele diz ali, o relacionamento entre o nome de domínio e o respectivo endereço, é sem dúvida nenhuma a resposta aqui na nossa letra E de Equador, o DNS. Porque é DNS quem faz essa conversão desse nome de domínio formatado como URL em um endereço de IP para localizar em que máquina, em que servidor se encontra aquele recurso e o usuário conseguir acessar, certo? Por isso a resposta à letra E. O URL não era a resposta porque o URL é o próprio localizador de recursos uniformes, é o próprio endereço e não o que faz a conversão do domínio, é o próprio endereço que tem o domínio. O SNMP é um protocolo de gerenciamento de redes, não era a resposta.
O DHCP é o protocolo de configuração dinâmica, que atribui endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores conectados na rede. Também não era resposta. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Esse é o protocolo que me permite transferir o hipertexto, que é a própria página da web, lá do servidor para o computador. Mas é só para fazer a transferência do hipertexto. Não é para converter o nome de domínio em IP para se localizar onde está o recurso. Quem faz isso, de fato, é o DNS, o Sistema de Nome de Domínios, e por isso a nossa resposta, a letra E de Equador, para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar ali aquele sininho para receber notificações das nossas novas publicações. Eu espero então vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!